Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando através da GoldNet a Santa Missa, diretamente da Igreja de São José, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom. Mais uma vez eu quero cumprimentar o nosso fiel, você que é bem-vindo sempre à nossa casa, a nossa casa de São José, construída há pouco. Cumprimentar você que agora nos acompanha através das redes sociais. No mundo católico e cristão, hoje nós celebramos essa festa, que fala tanto ao nosso coração. A maioria das paróquias celebra neste horário, às 16 horas, que não fique muito tarde, até para poder apreciar a beleza dos tapetes que são confeccionados em honra, em adoração a Jesus, presente na hóstia consagrada. Celebramos Corpus Christi. É uma expressão em latina, traduzindo o corpo de Cristo. E nós reverenciamos e celebramos o mistério de Jesus que se entrega e se imola por nós. Sempre na Quinta-feira Santa, porque justamente faz alusão que foi naquela Quinta-feira Santa, mais ou menos 2 meses atrás, que nós celebrávamos na Semana Santa, na quinta-feira, a instituição do mistério da Eucaristia. Quando Jesus ceia com seus apóstolos, institui ali o mistério da Eucaristia. E é uma festa já muito antiga, há mais de 800 anos a igreja celebra essa festa de Corpus Christi. E tudo começou na Bélgica. Uma freira chamada Santa Juliana tinha muita devoção à Eucaristia. Ela teve muitas visões durante as suas orações e Jesus pediu a ela que fizesse uma homenagem à Eucaristia. Ela então foi até o bispo da sua cidade, na Bélgica, e pediu a ele permissão para fazer uma procissão com a hóstia consagrada pelas ruas da cidade. Foi feito assim, primeira vez há mais de 800 anos. E em 1264, no século XIII, o Papa Urbano IV, então vai decretar essa festa para toda a igreja. Honramos, adoramos, reverenciamos, nos alimentamos de Jesus presente na Eucaristia. E é claro que os textos da liturgia fazem justamente referência à festa que nós estamos celebrando, a importância que é a Eucaristia para nós. A primeira leitura, o livro, nós ouvimos do Gênesis, o sacerdote e rei Melquisedeque partilhou o seu pão e o vinho com quem estava com fome. O seu gesto de solidariedade está justamente relacionado à Eucaristia, porque não se pode celebrar este sacramento se não se partilha os bens com aqueles que mais precisam. Olha, a história do pão e do vinho desde o livro do Gênesis, já prefigurando a Eucaristia. Não se pode celebrar a Eucaristia se não se partilha com aqueles que menos possuem.
Veja que a Eucaristia está ligada muito à partilha, à solidariedade, à sensibilidade com o sofrimento do outro. A primeira leitura fala sobre isso, o rei Melquisedeque. O Evangelho, Lucas, fala justamente da multiplicação dos pães. Para aqueles que têm fome, Jesus é o alimento que sacia o coração e a alma. Lembrando que não é possível entrar em comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, se não se partilha com os irmãos o pão material. Olha que profundidade. Não se é possível entrar em comunhão com Jesus, se não se partilha o pão com aqueles que mais passam necessidade. Veja como que comunhão rima com partilha, com multiplicação, com solidariedade. Quando comemos o pão material, ele é assimilado por nós, se transforma na nossa própria carne. Nós que tomamos o café da manhã, tivemos a graça do almoço, quando comemos, o pão material é assimilado pelo nosso corpo, se transforma em nosso próprio corpo. Se alimentar do Cristo, olha que bonito, se alimentar do Cristo significa identificar-se com Ele, no cumprimento da vontade do Pai, oferecer nossa pessoa para que Ele continue a viver, a sofrer, a doar-se e a ressuscitar em nós. Como o alimento é assimilado pelo corpo e se transforma na nossa própria carne, nos alimentar de Jesus, devemos identificar com Ele. Nós devemos assimilar Jesus. E o que é assimilar Jesus? Reproduzir quem foi Jesus e quem Ele é nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Isso é identificar com Ele. O autor diz, olha, viver, sofrer, doar-se e ressuscitar em nós. Jesus continua agindo em nós, ou nós agimos na pessoa do Cristo. Se a Eucaristia tem poder de me transformar, por que mesmo depois de tantas comunhões que nós recebemos, nós mudamos tão pouco, ou quase que nada mudamos na nossa vida, mesmo comungando? Porque veja, olha a resposta, porque toda a Eucaristia que nós recebemos deve ser recebida com fé, com disposição de me deixar transformar um pouco mais e cada vez mais na pessoa de Cristo. Por que eu mudo tão pouco se eu comungo tanto e quantas vezes já comunguei? Porque ela tem que ser recebida com fé e ela assim vai me transformando pouco a pouco na pessoa do Cristo e vou me identificando com Ele. A Igreja Católica reconhece neste sacramento o próprio Jesus. Não representa, não é símbolo, mas é o próprio Cristo. Tanto é que na Quinta-feira Santa, quando ele institui o sacramento da Eucaristia, pegou o pão, rasgou, deu um pedaço para cada um e disse, isto é o meu corpo. Pegou o cálice com vinho e disse, isto é o meu sangue. Não representa, não é símbolo, mas é Ele. É a verdade das suas palavras. A Igreja reconhece assim, Jesus vivo, presente, atuante no meio de nós. Nossa procissão que vamos fazer daqui a pouco é justamente a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Eu acredito nele, Ele está aqui, eu me alimento dele, Ele está comigo. É a nossa manifestação pública da certeza da Eucaristia. Estamos comungando Jesus ou apenas comendo hóstias? É uma pergunta muito profunda para o nosso coração. Eu estou comungando ou apenas comendo hóstias? O que eu mudei até hoje, depois de tantas comunhões que eu já fiz na minha vida, em função da Eucaristia que eu recebo? Olha, na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, ele escreve assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo era um homem cheio de Deus. Quem olhava para ele, via Jesus. De tanta identificação que ele tinha com Jesus. Já não sou eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Aliás, quando nós celebramos em setembro
a impressão das chagas do nosso padroeiro São Francisco, naquela ocasião nós refletimos assim: vista Jesus e você verá Francisco. Despe, né? Vocês entenderam. Tira a roupa de Francisco e você verá Jesus. Tal identificação. Olha, como São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Depois de tantas comunhões que nós já fizemos na nossa vida, quando as pessoas nos olham, o que elas veem em nós? A Eucaristia tem me transformado, tem transformado minha vida. Comungar é tornar-nos sacrários vivos, portadores de Cristo, levando aos irmãos. Comungar é nos tornarmos sacrários vivos, transformados em Cristo, levando aos nossos irmãos. Ao sairmos na procissão, nós vamos estar dizendo para a nossa cidade do Rio Paranaíba, para o mundo todo: Cristo está aqui, presente nas nossas vidas. Ele caminha conosco, não estamos sozinhos, Ele acompanha nossos passos. Olha que coisa mais linda! Não estamos sozinhos, Ele está aqui, Ele caminha conosco, Ele acompanha nossos passos. E Ele sabe o coração de cada um, conhece a vida, os desafios, as lutas, as alegrias, as derrotas. Ele vai conosco, não estou sozinho, Ele caminha comigo. O profeta Elias, fugindo de Jezabel, que era a rainha que eu queria matar, chegou um dia ao deserto, cansado e esgotado, e pediu a Deus que Ele tirasse a sua vida, e adormeceu. Está lá na Bíblia. Mas um anjo acordou Elias, tocou-lhe, ele ofereceu um pão cozido nas pedras, e lhe disse: levanta-te, Elias, e come, porque tens um longo caminho ainda a percorrer. Elias comeu, e com a força daquele alimento, aquele pão que o anjo lhe oferecera, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte do Senhor, Horebe, ao monte Sinai. Nós também, cansados e esgotados, com o desejo enorme de dizer muitas vezes: basta, já não dou conta mais. A igreja hoje, nessa Eucaristia, e durante todo o ano, nos repete as palavras do anjo a Elias: levanta-te, come e caminha, pois a estrada é longa. Quem come deste pão tem a vida eterna, e o Senhor o ressuscitará no último dia. Olha que coisa mais linda e profunda. Como hoje nessa Eucaristia, como todo ano, como toda Eucaristia, a igreja nos oferece o pão, o próprio Cristo, que diz para nós: come, levanta-te, recomeça, você ainda tem um longo caminho. Ele nos alimenta e nos garante um dia a vida eterna, porque quem come deste pão não morrerá jamais, mas terá a vida em Deus. Eu termino cantando o pequenino refrão de uma música. Quando te dominas o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e na vida não quiser ver um outro amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço
caminhar, vale e monte atravessar.